E de saída do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso renovou nesta terça-feira a parceria entre a Corte e 9 agências de checagem. Criado em 2020, o consórcio entre o TSE e as agências integra o programa de enfrentamento à suposta desinformação de iniciativa da Justiça Eleitoral. O programa visa identificar notícias que eles consideram como falsas. Ana. Essas agências, elas já checaram o que o Barroso disse sobre as urnas eletrônicas, que nós voltaríamos às cédulas de papel, ou ainda não checaram? Acho que não, né? A pergunta é retórica. Eles checaram o que o ministro Fachin disse, que o nosso sistema eleitoral já estaria sob um ataque hacker russo, né? A questão, Vitor, é que isso que nós estamos falando agora, sobre o Barroso, o TSE, renovando parcerias aí entre agências de checagem, e o que Lula disse, é o manual do que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Quem define o que é verdade? O Ministério da Verdade, né? Como já diria George Orwell. E esse Ministério da Verdade nós sabemos quem é. Os militantes do STF, aí dentro do TSE, em conluio com seus políticos e corruptos de estimação, como Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidiário, eles vão definir o que é verdade. Porque o que era verdade, o que nós levantamos em 2020, 2021, mas será que não é necessário, será que não será necessário uma terceira dose da vacina, uma quarta dose da vacina, já que essa vacina foi feita a toque de caixa? Será que ela é eficaz? Quanto tempo ela protege? Se protege? Fake news, não pode falar de vacina que terá uma terceira dose. Tivemos aí tweets do próprio Butantan dizendo que quem se vacinasse estaria 100% protegido contra a transmissão, contra o contágio do coronavírus e contra a morte e os estágios mais severos da doença. As agências aí checaram se o Butantan, se isso é fake news? Claro que não, Vitor. E é exatamente esse contexto que a gente vai ver daqui até a eleição. O cerceamento da liberdade de quem questiona, de quem incomoda, mais e mais, não apenas jornalistas, porque já temos jornalistas calados, já temos políticos, parlamentares calados, já temos cidadãos comuns calados, e isso não vai parar, Vitor, não vai parar. Nessa eleição e até a eleição e para os próximos anos, a palavra aí na berlinda é a liberdade. Por isso que essa eleição não é uma eleição para mais um ciclo presidencial de 4 anos. É uma eleição aí de 40 anos, porque eu vou continuar sendo repetitiva e bater nesse ponto. Imaginem, apenas façam um exercício durante 30 segundos de imaginar mais 2 ministros indicados por um ex-presidiário na nossa Corte Suprema, que já é ativista, que já é militante e que já está num estado deprimente. Imaginem o que vai se tornar o Brasil. Bom, e já começou a cerimônia que marca a posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin. A passagem de comando do ministro Barroso para o ministro Edson Fachin. Alexandre de Moraes será empossado também o novo vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. No momento, fala o diretor-geral do TSE, diretor-geral da Secretaria do TSE, Rui Moreira. Ele discursa, o ministro Barroso falou há pouco, estamos acompanhando. Daqui a pouquinho a gente traz um pouco mais para você dessa cerimônia que acontece agora na sede da Corte em Brasília. Antes você, Cristina Grêmio, sua avaliação, Cris, sobre essa renovação da parceria do TSE com as agências de checagem. Cris. Renovação para que continue sendo implantada e crescendo a censura sobre as vozes que ousam questionar o que todo mundo deveria estar questionando. Cadê a transparência do nosso sistema eleitoral? Cadê a contagem pública de votos, que é o que o sistema eletrônico não permite? Por que as Forças Armadas agora estão sendo alvo de uma narrativa plantada pelo próprio TSE? Por que o TSE age de forma política e não técnica, jurídica, como deveria ser? É todo esse ativismo aí que tem que ser questionado. As agências checadoras não vão questionar nada disso, porque a gente já viu a atuação dessas agências checadoras na pandemia. Elas checam tudo errado, do jeito que querem. Quando erram, e erram muito, elas apagam o conteúdo na maior disfarçatez para fingir
que aquilo não tinha sido publicado, aí como o print é eterno e são expostas ao ridículo nas redes sociais, elas vêm com essa desculpinha de que erramos. E vou citar só um exemplo que ficou clássico, que foi quando as agências de checagem, eu gosto de colocar muito entre aspas, porque não checam porcaria nenhuma, disseram que Luciano Hang, o empresário Luciano Hang, não tinha doado cilindros de oxigênio para Manaus. Ele foi muito rápido em colocar publicamente as notas fiscais da compra dos cilindros de oxigênio e da compra de querosene de aviação para o avião que levou os cilindros de oxigênio para lá. E depois as fotografias. Ficou tão feio, mas tão feio, que a agência de checagem apagou o conteúdo e disse que errou. São esses checadores que o ministro Barroso ou que o TSE querem para checar quem fala sobre o sistema eletrônico, sobre o sistema eleitoral brasileiro? Muito suspeito, né? O Vitor, é um momento assim que a gente tem que tentar contribuir com sobriedade, né? Tem muita gente que lucra também, né, que tira vantagem também nessa conflagração. Gente que, né, nesse momento está se opondo também ao STF e ao TSE. Então a gente tem que tentar trazer aqui uma visão sóbria. Se esses ministros acham que esse tipo de postura e de conduta, né, histriônica, provocativa, vai ficar sancionado, lavado e enxaguado por essa coreografia de agência de checagem, né, com essa adesão triste, para mim, realmente triste, da antiga imprensa tradicional, sancionando todos os arroubos desses senhores, todos, e são muitos, né? Diversas ações de ministros do STF, ações monocráticas, atropelando o Estado de Direito, como vários eminentes juristas apontaram, de forma mais discreta do que eu acho que deveriam, mas apontaram. Essas ações, por exemplo, que eu acredito, né, que estão criando essa atmosfera realmente para, durante a campanha eleitoral, decidir, de fato, o que pode circular no debate público. Isso, né, os indícios são muito claros sobre isso, né? Não conseguiram ainda ter a criminalização das fake news, o que é uma excrescência, né? O que é aberrativo como princípio. Criminalização de fake news não é nada, né? Não é nada, é vontade autoritária. É vontade de legalizar uma caneta absolutista que pode decidir, né? Que pode deliberar sobre vida, sobre liberdade e liberdade de expressão. Então, esse é um momento preocupante, porque esse arranjo, óbvio, eu estou realmente procurando ser sóbrio aqui, é óbvio que é grosseiro esse arranjo de imposição de restrições ao debate. E o sotaque disso, a pista disso, já está dada por esse discurso. Eles estão dizendo a onda de ódio, o Lula vem e fala a onda de ódio, a fake news, etc. E de forma desenvolta, desinibida, eles vêm ali e falam sobre vazamento do inquérito sigiloso, né? Que já foi pacificado por outras instituições que não era sigiloso. Então, o que acontece? Essas pessoas, né, que estão investidas aí de autoridade, elas estão realmente apostando no grito. Esse negócio da milícia checadora, a gente sabe como funciona. Eles botam lá uma infantaria para ficar telefonando para intimidar pessoas. O discurso não é intimidatório, mas a ação é. Vem cá, nós estamos fazendo uma matéria, quer dar a sua versão. Fizeram isso, inclusive, com mães que perderam seus filhos após se vacinarem e que queriam e ainda querem investigação.
de causalidade, porque a vacina traz, de fato, perigos, né? Não traz de coágulos, de trombose, de afetar o sistema cardiovascular. Eu tenho que fazer sempre esse paralelo com a saúde, porque é aí que está, em grande parte, essas ações intimidatórias. Então, fazem assim, ligam, dizem que vão expor você como alguém contra a vida, alguém a favor do ódio, alguém terraplanista, negacionista e por aí vai. Esses ministros usam essas expressões grosseiras, até se dirigindo ao presidente da República, que é candidato à reeleição. Então, eu quero dizer, Vitor, que é um plano, né, de controle do ambiente de formação e debate político, é um plano grosseiro, é um plano que evidentemente, carente de boa-fé. E eu quero dizer que está todo mundo vendo. Então, qual seria a postura hoje, né, nesta solenidade? Né? Qual seria a postura mínima a se exigir dessas autoridades que estão presidindo o processo eleitoral? O respeito a todos os participantes, participantes da eleição, né, os prováveis. E a primeira coisa que eles fazem é atacar de forma panfletária e grosseira também um dos participantes, que é o presidente da República. Então, isso é um ambiente, evidentemente, de aposta numa ação truculenta, né? Vão tentar mesmo calar pessoas ao longo do processo, não estão lá o mesmo Barroso, né? O convênio com as checadoras e tal, ele também não está preocupado com o Telegram. Eles não querem que o ambiente seja livre, né? Eles querem que o ambiente seja restrito, controlado e que tenha aqueles milicianos, né, que eles chamam de constranger aqueles que estejam em desacordo com o que eles dizem que são diretrizes. E mais, Vitor, são esses que chegarão e são os próprios juízes que com certeza vão investir contra aqueles que contrariarem os seus supostos princípios. Não é um bom ambiente. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, sobre o tema que tratávamos anteriormente, essa parceria renovada entre o TSE e as agências de checagem, também a expectativa para os discursos de logo mais da cerimônia de posse. Temos 1 minuto e meio, Zé. Ô, Vitor, ninguém tem paciência com fake news. Isso irrita. E algumas são claramente falsas e as pessoas insistem em publicar. Eu conversei com um dono de uma agência que produz notícias, fake news, e ele disse que é como um armário, que tem uma fake news para cada assunto. Acaba de acontecer, já gera imediatamente outra fake news. Um doutor em comunicação, nessa nova comunicação, né, das mídias sociais, me disse o seguinte, que a fake news é cuidadosamente armada, com um pouco de verdade, com muita emoção e uma aparência de seriedade embalada e entregue, e a coisa se alastra. Então a fake news é sim um problemão que muita gente luta contra ela. Isso é verdade. Algumas saltam aos olhos, né? Agora, existe essa zona ali de que fake news se transformou na opinião do outro. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, que tem um orçamento muito grande, não tem um corpo técnico para checar, para consumo próprio. O Tribunal Superior Eleitoral não pode ser o dono da comunicação do Brasil, não pode agregar mais essa função. O Tribunal Superior Eleitoral programa, paga, executa e depois julga as eleições, empossa, define quem é candidato e vai agora cuidar de fake news? Não pode. O próprio tribunal é que tem que definir esses limites. São juízes e não terceirizar essa ideia.